No ar, no fundo do mar, no espaço sideral, dentro do planeta, ao redor do planeta. Vem conhecer Júlio Verne, o homem que pôs a ficção científica em movimento. E aí, tudo fantástico com você? Pois é, finalmente saiu a série do Júlio Verne que vocês tanto pediam nas diferentes redes sociais do Fantástico Cursos. Inclusive também, lembra, fica o convite para você entrar no canal do Fantástico Cursos no Telegram, onde eu sempre vou colocar informações extras sobre essa série aqui do Júlio Verne. Então olha aí o link na descrição desse vídeo. E aí também lembrando que essa série, além de ser um pedido de vocês, ela tem sempre o propósito alinhado com o Fantástico Cursos de falar da boa ficção científica, da fantasia, do gótico, do horror, principalmente dos primórdios, de como é que essas obras fundadoras acabaram pavimentando o caminho para as obras que vieram séculos depois, né? Por essa razão que vai ser sempre muito difícil você ver obras de fantástico, né, no fantástico atual, mais recente aqui no canal, no sentido de obras estrangeiras. E quando eu falo de obras aqui, obras recentes, é para falar ou de clássicos do fantástico nacional, como o último vídeo que eu falei da Rainha do Ignoto, ou então para falar do Fantástico Nacional que está saindo hoje, porque o Fantástico que está sendo produzido no Brasil nos dias de hoje é da melhor qualidade e sempre vai ter espaço aqui no Fantástico Cursos. Por essa razão, eu vou falar aqui no Júlio Verne também nesse aspecto, porque falar de Júlio Verne é mostrar a relevância de um autor que ainda influencia não apenas quem curte nesse caso ficção científica, mas quem curte a boa literatura. É um autor que tem muito a dizer ainda para quem quer escrever histórias fantásticas, para quem quer pesquisar literatura fantástica e também para quem quer lecionar. Isso é algo que a gente vai falar ao longo aqui da série, em que eu vou abordar principalmente as obras mais conhecidas do Júlio Verne, porque, não dá para falar de todas as viagens extraordinárias aqui, senão não quer ser um canal só de Júlio Verne, né? Vou falar aqui, usar essa edição da Barnes & Noble, belíssima edição que emula as edições das viagens extraordinárias do Júlio Verne, publicadas na segunda metade do século XIX, que a gente vai falar aqui, né? E aí, quando eu estou falando aqui de 7 novels, quais são esses 7 romances principais? Provavelmente são os 7 romances que você sempre guarda, que você sempre tem na sua mente aí, que nutriu a sua infância, a sua adolescência e espero que ainda nutra a sua fase adulta, que são 5 Semanas no Balão, Jornada ao Oceano da Terra à Lua, Ao Redor da Lua, 20 Mil Léguas Submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias e A Ilha Misteriosa. Eu vou centrar nessas obras, esses romances que justamente vão pegar a proposta aqui dessa série, por isso que é chamada de Mobilis Immobile, de falar de como é que o Júlio Verne colocou a ficção científica em movimento, conseguiu alinhar perfeitamente a sua escrita com as mudanças que estavam acontecendo, tanto que Mobilis Immobile quer dizer em movimento, no elemento em movimento, né? Esse é o motto, né? O lema que estava escrito no Nautilus, no 20 Mil Léguas Submarinas, mas também pode ser traduzido como mudança com mudança, né? Que aponta justamente as mudanças pelas quais a literatura fantástica estava passando na segunda metade do século XIX, tanto na Inglaterra quanto também na França. No caso aqui, é sempre bom lembrar, quando a gente fala de ficção científica, lembrar que o Verne é o pai da ficção científica, o pai francês da ficção científica, ao passo que o H.G. Wells é o pai inglês da ficção científica. Mas ainda assim, é sempre interessante mencionar isso, enquanto que apesar dos dois serem contemporâneos, tanto o Júlio Verne quanto o H.G. Wells, né, um escreveu sobre o outro, né, vai ter um vídeo aqui sobre isso, essas picuinhas entre os dois, as diferenças. Lembrar que Júlio Verne, quando o Júlio Verne já estava produzindo, as obras do H.G. Wells começaram a aparecer um quarto de século depois, 25 anos depois, que Júlio Verne já era um autor celebrado, né? Então aqui é sempre bom apontar justamente esse lugar de destaque do Júlio Verne na literatura fantástica, no caso aqui da ficção científica. Por isso que nesse primeiro vídeo vai ser um vídeo introdutório onde eu vou falar justamente do mundo do Júlio Verne. Quais foram os elementos, o contexto que ajuda a gente a entender
como é que elementos do mundo ao redor que estavam em transformação, olha o movimento aí que eu falei, ajudaram a nutrir as obras dele, né? Isso é muito interessante porque Júlio Verne foi um grande propagador dessas mudanças, né? Foi um arauto das mudanças, principalmente das mudanças tecnológicas que estavam acontecendo na Europa da segunda metade do século XIX. Júlio Verne nasceu em 1828 e veio a falecer em 1905. E durante esse período, o mundo dele mudou profundamente por conta de invenções e, consequentemente, por conta de inventores e exploradores que desbravavam o mundo do período por meio, principalmente, das inovações que a ciência e os produtos da tecnologia colocavam à disposição das pessoas dispostas a desvendar esse mundo. E quais foram esses grandes eventos que aconteceram durante o período da vida do Júlio Verne? Quando ele nasceu em 8 de fevereiro de 1828, por exemplo, o sistema ferroviário começava a ser instalado na França. Já durante a infância, entre 1837 e 1840, a gente vai ver que novas regiões na Antártica estão sendo descobertas e também o nascimento da fotografia, o elemento que vai ter papel central nas obras do Júlio Verne. Em 1851, ele publica seus primeiros textos na revista Musée des Familles e conhece o explorador Jacques Arago, além também de se encontrar com outros exploradores e cientistas. Nesse período também, em 1852, Henry Giffard faz um voo de demonstração com seu dirigível entre Paris e Trappes com a velocidade de 7 km por hora. Em 1859, ano em que Júlio Verne faz uma viagem entre a Inglaterra e a Escócia, Charles Darwin vai publicar sobre as origens das espécies. No ano seguinte, em 1860, ele conhece uma pessoa que vai influenciar profundamente a sua obra, que é o fotógrafo Félix Nadar, escritor e aeronauta. Em 1852, o engenheiro Etienne Lenoir lança o primeiro automóvel com motor explosão. Em 63, começa as viagens extraordinárias, com a publicação de 5 Semanas no Balão, que é um sucesso imediato. Também nesse mesmo ano, em 63, é inaugurado o primeiro metrô do mundo em Londres. Em 64, ele publica Viagem ao Centro da Terra. Em 65, sai o romance Da Terra à Lua. É a partir de 1866 que os romances que foram lançados até então vão ser todos reunidos na coleção As Viagens Extraordinárias de Júlio Verne, sob a tutela do editor Pierre-Jules Hetzel, uma das figuras centrais no sucesso de Júlio Verne como escritor. Ainda em 1866, a gente vai ter a inauguração da primeira linha ferroviária transcontinental na América do Norte. Em 1870, ele publica 20.000 léguas submarinas. Já no ano seguinte, em 1871, o explorador David Livingstone, que até então estava perdido na África, é finalmente encontrado. Em 73, é publicado A Volta ao Mundo em 80 dias, e nesse mesmo ano, Júlio Verne passa 24 minutos a bordo de um balão. Em 1876, Graham Bell inventa o telefone. 1886 é um ano difícil por Júlio Verne porque no dia 9 de março ele é vítima de um tiro dado por seu sobrinho Gaston, que vai deixar o escritor manco pro resto da vida, e 8 dias depois o grande editor dele, editor e amigo, o Hetzel, acaba morrendo. 1887 é o ano em que a Torre Eiffel começa a ser construída, o explorador norueguês Fridtjof Nansen faz a primeira travessia da Groenlândia e o físico alemão Heinz Hertz descobre as ondas de rádio. Em 1889 acontece a grande Exposição Universal em Paris, ponto de celebração da tecnologia do final do século XIX. Em 1894, o russo Alexander Popov inventa a antena. Em 1895 é a primeira exibição do cinematógrafo dos irmãos Lumière. Em 1902, Júlio Verne sofre de catarata, mas ainda assim continua a escrever. Já em 1905, ele morre em 24 de março depois de uma crise de diabetes. Ele deixa vários manuscritos, cuja publicação póstuma vai ser feita até 1914, parcialmente por seu filho Michel. Lembrando que foi em 1986, dentro de um baú fechado e sem chaves, que foi encontrado o primeiro romance do Júlio Verne, que foi Paris do século XX, e que depois foi ser publicado, inclusive contando também com publicação no Brasil. Então, por
meio dessa breve linha do tempo, você viu como Júlio Verne estava perfeitamente antenado com as grandes mudanças de sua época. E foi a partir desse alinhamento dele com o seu tempo e com as demandas também do público leitor do período, que ele foi, a partir daí, desenvolver a sua obra junto com o seu editor no Viagens Extraordinárias. Isso que a gente vai ver em detalhes a partir dos próximos episódios, e já deixa aí no comentário qual é a grande obra de Júlio Verne que você leu, qual foi a obra que você nunca leu, mas tem vontade de ler, como é que se dá a sua relação com o Júlio Verne. Então, guarda aí você nos comentários e também sua presença aqui na série Júlio Verne, Mobilis e Mobile. Inclusive, compartilha também com seus amigos e amigas que você sabe que curte Júlio Verne e a boa literatura fantástica, beleza? Muito obrigado pela sua presença, vejo você no próximo vídeo. Até mais!